Bom dia, maravilhosos e maravilhosas, tudo bem com vocês? Dia 24/9/2025, a nossa segunda live do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. Deixa eu escrever aqui, abri aqui no TikTok também. Quebrando o hábito. Live 2. Quebrando o hábito de ser. Acho que não dá para escrever tudo aqui. Simbora, minha gente, simbora para mais uma live, simbora para mais um dia, live 2. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo do TikTok, como vocês estão? Bom dia, Ceilane, maravilhosa. Deixa eu colocar aqui meu microfone, que eu acabei esquecendo. Bom dia, flor do dia. Como que você tá, hein? Tá boa? Dormiu bem? Deixa eu colocar aqui. Bem, graças a Deus. Hoje, quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025, é a nossa live de número 2 do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Ontem nós lemos, na verdade a gente não entrou de fato no conteúdo do livro, a gente não entrou. Nós vamos entrar provavelmente, hoje é quarta, na sexta-feira. Provavelmente a gente vai entrar de fato no conteúdo na sexta-feira, porque a gente está na introdução do livro, né? Nós começamos ontem a apresentação do livro, nós lemos a apresentação, nós lemos o prefácio do livro, que no caso a apresentação, quem trouxe foi Juliano Posati, autor de Data Limite, segundo Chico Xavier. O prefácio quem escreveu foi Dr. Daniel G. Amen, que é autor de Transforme Seu Cérebro, Transforme Sua Vida. E agora, de fato, nós estamos na introdução. O que é a introdução de um livro, minha gente? A introdução de um livro é explicando, na verdade, o que vem por aí, o que a gente vai ver nesse livro. É a parte que a gente está agora, a introdução. Aí, provavelmente, na sexta-feira ou na segunda, não sei como vai ser o desenrolar aqui da nossa leitura, provavelmente na sexta ou na segunda é que a gente vai, de fato, entrar no conteúdo do livro, que é a primeira parte que é a ciência de você. Aí sim, que a gente vai entrar, de fato, no conteúdo. Bom dia, meu povo, seja muito bem-vindo, pessoal do TikTok. Bom dia, pessoal do Instagram. Bom dia, Fernanda. Buenos dias. Uma quarta abençoada para nós. Bom dia, Eliana. Seja bem-vinda. Bom dia, George. Doutor George, meu dentista, meu Deus. Meu Deus do céu. Tô enrolando, minha gente. Ele sabe o que é. Meu Deus, tenho que ir, Jesus. Olha, simbora, introdução. Preparados? Preparados? Que até a introdução vem coisa forte por aí, tá? Até a introdução. Tô aqui com meu chazinho. Compartilha essa live aí com um amigo, com uma amiga. Compartilha aí antes da gente começar. Pega sua água, pega seu café, pega seu chá. Tô aqui com meu chazinho aqui. Esperar ele esfriar um pouco. Bom dia maravilhosos.
Sejam muito bem-vindos. Live 2 do livro Hábitos Atômicos. Quebrando o hábito de ser você mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Ontem nós lemos um pedacinho da introdução. A gente está na página 16 para quem tem o livro, quem quiser acompanhar com o livro, tá? Nós estamos na página 16. Se não tiver o livro, não tem problema nenhum, dá para acompanhar aqui perfeitamente, tá bom? Vá além do saber, para saber como. Preparados aí? Não esquece de pegar um caderno, tá? Para quem não tem, ou um papel para ir anotando os insights. Olha, ele diz o seguinte: muitos leitores de meu primeiro livro, que na verdade, o que acontece? O Dr. Joe Dispenza, ele escreveu um livro que se chama Evolua Seu Cérebro, a Ciência de Mudar Sua Mente. Então, ele escreveu esse livro, só que era um livro muito técnico, né? Com uma linguagem muito mais, como é que eu posso dizer? Uma linguagem muito mais robusta, uma linguagem muito mais... não tão simples quanto esse livro aqui. E aí as pessoas leram o livro dele, o primeiro livro, e ficaram encantados com o conteúdo. Porém, a linguagem era muito difícil, então as pessoas não conseguiam entender. É isso que ele vai explicar aqui. Ele fala assim, ó: muitos leitores de meu livro, Evolua Seu Cérebro, a Ciência de Mudar Sua Mente, expressaram o mesmo honesto e sincero pedido, juntamente com uma bela quantidade de retornos positivos, da pessoa que escreveu o seguinte: gostei muito do seu livro, li 2 vezes, tem muito conteúdo científico e é muito abrangente e inspirador, mas você pode me dizer como fazer isso? Como eu desenvolvo o meu cérebro? Então, várias pessoas pediram para que o Joe Dispenza escrevesse outro livro, né? Um livro mais simples, com uma linguagem mais simples. Então, por isso que surgiu esse livro aqui, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Em resposta, comecei a ministrar uma série de workshops sobre os passos práticos que qualquer pessoa pode empreender para fazer mudanças em nível de mente e corpo que levarão a resultados duradouros. Consequentemente, tenho visto pessoas experimentarem curas inexplicáveis, liberarem antigas feridas mentais e emocionais, resolverem dificuldades supostamente impossíveis, criarem novas oportunidades e obterem uma maravilhosa riqueza. Para citar alguns benefícios. Você conhecerá algumas dessas pessoas nas páginas a seguir. Não é necessário que você leia meu primeiro livro para digerir o material contido neste volume, mas se você teve contato com meu trabalho, escrevi Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo para servir como material acompanhante prático. E como fazer? Meu sincero objetivo é fazer com que este livro seja simples e de fácil leitura. E realmente é um livro muito simples e de fácil leitura mesmo. Bom dia, Sidney. Tudo bem com você, querido? Bom dia, Luiz. Sejam bem-vindos, maravilhosos. Olha, fica aqui na live até o final, tá? Que esse livro, ele é incrível, maravilhoso. Bom dia, meu povo. Sejam bem-vindos. Haverá vezes, no entanto, em que terei de oferecer pitadas de conhecimento para que atuem como precursores de um conceito que desejo desenvolver. O propósito é construir um modelo operacional, realista, de transformação pessoal que ajude a entender como podemos mudar. Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo é o produto de uma de minhas paixões, um esforço sincero para desmistificar o místico, de modo que todas as pessoas entendam, olha isso, presta atenção. Todas as pessoas entendam que temos ao nosso alcance tudo o que é preciso para fazer mudanças significativas em nossa vida. Esta é uma época em que não apenas queremos saber, mas queremos saber como. Como aplicamos e personalizamos conceitos científicos emergentes e a sabedoria antiga para ter uma vida mais rica. Quando você e eu conseguimos ligar os pontos do que a ciência está descobrindo sobre a natureza da realidade e quando nos permitimos aplicar esses princípios em nosso dia a dia, cada um de nós torna-se um místico e um cientista da nossa própria vida. Eu achei isso aqui muito interessante. Então é isso, cada um de nós
a partir da leitura desse livro, vamos nos tornar místicos e cientistas em nossa própria vida. Assim, convido você a experimentar tudo que aprender neste livro e observar os resultados objetivamente. Porque é aquela coisa, né, minha gente? Não adianta a gente ler, porque às vezes a gente quer ler a gente quer ler vários livros, a gente quer ler muitos livros. E foi isso que eu parei de fazer esse ano de 2025. Eu lia muitos livros durante um ano, muitos, assim. Mas o que eu fazia com todos esses livros que eu lia? Porque não adianta nada você ler, você ter obesidade, né? Obesidade de conteúdo, mas você não conseguia aplicar isso na sua vida, e era o que estava acontecendo comigo. Então eu lia e não conseguia aplicar nada na minha vida. E aí eu parei e falei, não, vou aqui reler os livros que eu já li, os que eu mais gostei, os que mais fez sentido para a minha vida, e vou colocar em prática, que é o que está acontecendo. Nós acabamos de ler esse livro aqui, Hábitos Atômicos. Muitas das coisas que eu li nesse livro aqui, eu já coloco em prática na minha vida. Muita coisa. Mas tem muita coisa também que eu aprendi muito, então eu coloco em prática. Muitas das coisas que estão aqui, que faz sentido para a minha vida, eu coloco em prática. E o pessoal também, a comunidade aqui do Café com Gleice, também tenho certeza que está colocando em prática algumas coisas. Já sai o resumo, tá? Desse livro, aguardem. Depois eu vou divulgar lá para vocês. Quem tiver interesse, eu mando o resumo do livro. Então, não adianta nada, é o que ele está falando assim. Assim, convido você a experimentar tudo que aprender nesse livro e observar os resultados objetivamente. O que quero dizer é que, se você fizer o esforço para mudar seu mundo interior de pensamentos e sentimentos, seu ambiente externo deve começar a lhe dar retorno para mostrar que sua mente tem efeito em seu mundo exterior. Por que mais você faria isso? Se você assimilar a informação intelectual que aprender como uma filosofia e depois implementar esse conhecimento em sua vida, que é isso que é importante, né? Quando a gente lê um livro nessa pegada assim de... É claro que existem livros e livros, já falei isso já várias vezes para vocês. Inclusive lá no workshop que eu dei lá na livraria, eu explico primeiro os tipos de leitura, porque a gente tem vários tipos de leitura. A gente tem leitura para aprender, a gente tem leitura para entretenimento, a gente tem vários tipos de leitura. Então, cada livro a gente tem que ler de uma forma, né? E esses livros que a gente está lendo aqui no café são livros para a gente implementar na nossa vida, porque não adianta nada a gente ler por ler e não colocar em prática, tá? E esse livro aqui é um deles. Aplicando-o suficientes vezes até dominá-los. Você definitivamente migrará de filósofo para iniciado e depois mestre. Fique antenado. Existem sólidas evidências científicas de que isso é possível. Peço antecipadamente que você mantenha a mente aberta, de modo que possamos construir passo a passo os conceitos delineados neste livro. É para você fazer alguma coisa com toda essa informação, senão trata-se apenas de uma boa conversa informal, certo? Ao abrir sua mente para o modo como as coisas realmente são e se libertar das crenças condicionadas com as quais estava acostumado a enquadrar a realidade, você deve ver os frutos de seus esforços. Isso é o que eu desejo para você. Que a introdução é, na verdade, uma conversa, né, entre o autor e quem está começando a ler o livro. Então, ele explica. E outra coisa também que eu sempre falo para vocês, não se acanhem em colocar a opinião de vocês aqui, que eu gosto muito de saber. O Café com Gleice, ele é um bate-papo, não só eu leio aqui, faço minha reflexão, mas vocês também dão aí a contribuição de vocês, tá bom? As informações aqui nessas páginas são para inspirá-lo a provar a si mesmo que você é criador divino. Jamais devemos esperar a permissão da ciência para fazermos o incomum. Se agimos assim, transformamos a ciência em outra religião. Olha isso. Devemos ser suficientemente corajosos para complementar nossa vida, fazer o que pensávamos estar fora da caixa e fazer isso repetidamente. Quando fazemos isso, estamos no caminho de um maior nível de poder pessoal. Essa palavrinha. Poder pessoal, minha gente. Quando você resgata o seu poder pessoal, ou quando você entende que você tem um poder pessoal, tudo muda.
É incrível isso. E aí você sai do vitimismo. Porque o que impede da gente fazer as coisas na nossa vida é o nosso vitimismo. Porque a gente fica o tempo todo colocando culpa nas outras pessoas. Ah, porque minha mãe é isso, porque minha mãe é aquela, porque minha mãe é narcisista. Ah, porque meu marido é isso. Porque... Não, gente. A gente se coloca muito em lugar de vítima, que na verdade tudo na sua vida é você que escolhe. Tudo, 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 tudo. Quando você tem essa consciência de tudo que você vive hoje, é escolha sua. Isso dói um pouco, mas é fato, é o fato. O que você está vivendo agora foi escolha sua. Escolha lá, escolhas que você fez lá atrás. O verdadeiro empoderamento ocorre quando começamos a examinar profundamente novas convicções. Podemos encontrar suas raízes no condicionamento da religião, cultura, sociedade, educação, família, mídia e até mesmo nossos genes. Estes últimos marcados pelas experiências sensoriais de nossa vida atual, bem como por incontáveis gerações. Então, comparamos essas ideias antigas com alguns novos paradigmas que podem nos servir melhor. Os tempos estão mudando. Como indivíduos despertos para uma nova realidade maior, somos parte de uma mudança oceânica. Nossos atuais sistemas e modelos de realidade estão se fragmentando e é hora de algo novo emergir. Nossos modelos políticos, econômicos, religiosos, científicos, educacionais, de medicina e nosso relacionamento com o ambiente estão mostrando, sem exceção, um cenário diferente daquele de apenas 10 anos atrás. Largar os modelos ultrapassados e aderir aos novos parece fácil, mas como apontei, muito do que aprendemos e experimentamos foi incorporado ao nosso eu biológico e usamos como uma roupagem. No entanto, também sabemos que o que é verdadeiro hoje, amanhã pode não ser. O que é verdadeiro hoje, amanhã pode não ser. Vocês já pararam para pensar? Gente, é muito louco isso. Vocês já pararam para pensar que a nossa vida é uma ilusão? E esse livro aqui a gente vai ter muita reflexão, assim. Aqui não é para todo mundo não, viu? Essa live aqui não é para qualquer pessoa não, aqui as pessoas às vezes... Ai, meu Deus do céu, vou ficar quieta. Deixa pra falar depois. Olha, a Fernanda comentou. Verdade, tem gente que se faz de vítima o tempo todo. A gente tem um poder de escolhas boas ou ruins, livre-arbítrio. Exato. Exato. No entanto, também sabemos que o que é verdadeiro hoje, amanhã pode não ser. Assim como viemos a questionar nossa percepção dos átomos como pedaços sólidos de matéria, a realidade e nossa intenção com ela são a progressão de ideias e convicções. Eu estou adiantando aqui um pouco para a gente passar essa parte da introdução, tá? E a gente não ficar muito tempo aqui na introdução. Sabemos também que abandonar a vida familiar com a qual nos acostumamos e nos arriscamos em algo novo é como um salmão nadando contra a corrente. Exige esforço e, francamente, é desconfortável. E, para arrematar, aqueles que se agarram ao que pensam que sabem, nos saúdam ao longo da trajetória com ridicularização, marginalização, oposição e denegrimento. Quem, com uma inclinação tão não convencional, está disposto a encarar essas adversidades em nome de algum conceito que não consegue abarcar com os sentidos, mas que está vivo em sua mente. Quantas vezes, olha isso, quantas vezes na história, indivíduos que foram considerados heréticos e tolos, e por isso sofreram abusos de pessoas comuns, e essas pessoas emergiram como gênios, como santos ou mestres. Mudança como escolha e não como reação. Parece que a natureza humana é tal que nos esquivamos de mudar até a situação ficar realmente péssima e ficamos tão desconfortáveis que não mais podemos prosseguir com as atividades normais. Isso é tão verdadeiro para o indivíduo como para a sociedade. E realmente, isso aqui que ele vai trazer agora é verdadeiro.
A gente só muda, o ser humano, na verdade, ele só vai mudar quando acontece realmente uma coisa muito desafiadora na vida. Porque até então você tá na sua zoninha de conforto, né? Você tá na sua zoninha de conforto e você não quer mexer em nada. Mas a partir do momento que você passa por uma situação desafiadora na sua vida, que ele vai explicar aqui. Esperamos por crises, por traumas, por perdas, por doenças, tragédias, antes de tratar de examinar quem somos. O que estamos fazendo, como estamos vivendo, o que estamos sentindo e o que acreditamos ou sabemos a fim de adotar mudanças verdadeiras. De modo geral, é preciso o pior cenário para começarmos a fazer mudanças que deem suporte à nossa saúde, que deem suporte aos nossos relacionamentos, carreira, família e futuro. Minha mensagem é: por que esperar? Por que esperar? Vocês já perceberam isso? Que a gente só muda depois que a gente passa por uma situação muito grande, uma perda, você passou por um relacionamento, você terminou um relacionamento tóxico e abusivo, você passou por uma situação de saúde. Aí é nessas situações que aí a gente vai se conhecer, é nessas situações que a gente vai pensar, opa, peraí, deixa eu, ver aqui, melhorar aqui nessa situação, porque aqui não tá legal não. Podemos aprender e mudar em um estado de dor e sofrimento, ou podemos evoluir em um estado de alegria e inspiração. A maioria adota o primeiro, ou seja, não é normal as pessoas evoluírem em estado de alegria, em estado de gratidão, de alegria. As pessoas, elas geralmente, elas evoluem em estado de dor, de sofrimento. Então tem que acontecer algo muito grande para a gente despertar. O despertar, ele só acontece nesse momento. O despertar só começa nesse momento. A maioria adota o primeiro, que é mudar em um estado de dor e sofrimento. Para adotar o segundo, que é evoluir no estado de alegria e inspiração, temos apenas que ter a firme consciência de que a mudança provavelmente acarretará um pouco de desconforto, algum inconveniente, uma ruptura na rotina previsível e um período de desconhecimento. A maioria de nós já tem familiaridade com o desconforto temporário do desconhecimento. Avançamos aos tropeços no esforço inicial para ler até essa habilidade tornar-se uma segunda natureza. Quando começamos a tocar violino ou bateria, nossos pais gostariam de nos colocar em uma cabine à prova de som. Pobre do infeliz paciente que tem o sangue extraído por um estudante de medicina que possui o conhecimento exigido, mas carece da delicadeza que somente obterá com a prática. Absorver conhecimento, ou seja, saber e depois obter experiência prática, aplicando o que aprendeu, até uma habilidade específica ficar arraigada, ou seja, saber como, é provavelmente a maneira como você adquiriu a maior parte das habilidades que agora parecem parte de seu ser, que é a sabedoria. A sabedoria. De modo muito semelhante, aprender como mudar sua vida envolve conhecimento e envolve a aplicação desse conhecimento. Por isso, este livro está dividido em 3 partes abrangentes. Ao longo das partes 1 e 2, consolidarei ideias em sequência, formando um modelo maior e mais amplo de entendimento para você personalizar. Se algumas ideias parecem repetitivas, elas estão presentes para relembrá-lo de algo que não quero que você esqueça. A repetição reforça os circuitos de seu cérebro e forma mais conexões neurais, de modo que, em seu momento de maior fraqueza, você não desista da grandeza. Quando entrar aos poucos na parte 3 do livro, com uma base sólida de conhecimento, você poderá experimentar por si a verdade do que aprendeu anteriormente.
Aí ele vem agora explicando as partes do livro, certo? O livro ele está dividido em 3 partes. A parte 1, que é a ciência de você, que é o primeiro capítulo, ele diz o seguinte: nossa exploração começará com uma visão geral dos paradigmas filosóficos e científicos relacionados às pesquisas mais recentes sobre a natureza da realidade. Quem você é? Por que mudar é tão difícil para tanta gente? E o que é possível para você como ser humano? Prometo que a parte 1 será de fácil leitura. O capítulo 1, o você quântico, apresenta alguns conceitos básicos de física quântica, mas não fique alarmado. Começo por aí porque é importante que você comece a adotar o conceito de que sua mente subjetiva tem um efeito em seu mundo objetivo. O efeito do observador na física quântica afirma que o ponto para o qual você dirige sua atenção é o ponto onde você coloca sua energia. Como consequência, você afeta o mundo material, que, a propósito, é composto essencialmente de energia. Se você cogita essa ideia por um momento que seja, pode começar a focar no que quer em vez do que não quer. E pode até se pegar pensando: se um átomo é 99,999% energia e energia 0,01% matéria física, então na realidade sou mais um nada do que alguma coisa. Assim, por que mantenho minha atenção na pequena porcentagem do mundo físico quando sou muito mais? Olha isso. Definir minha presente realidade pelo que percebo com meus sentidos é a minha maior. Na verdade é uma pergunta. Definir minha presente realidade pelo que percebo com meus sentidos é minha maior limitação? No capítulo 2 a 4, examinaremos o que significa mudar, tornar-se maior do que o ambiente, o corpo e o tempo. Você provavelmente considerou a ideia de que seus pensamentos criam sua vida. Mas no capítulo 2, superando seu ambiente, discuto se você permite que o mundo exterior controle como você pensa e sente. Se seu ambiente externo está moldado, circuitos em seu cérebro para fazê-lo pensar igual a tudo que lhe é familiar. O resultado é que você cria mais do mesmo. Conecta seu cérebro para refletir os problemas, condições pessoais e circunstâncias de sua vida. Para mudar, você deve ser maior do que todas as coisas físicas em sua vida. Olha isso. Para mudar, você precisa ser muito maior do que as coisas físicas em sua vida. No capítulo 3, superando seu corpo, continua a examinar como inconscientemente vivemos regidos por um conjunto de comportamentos, pensamentos e reações emocionais, todos operando como programas de computador nos bastidores de nossa percepção consciente. É por isso que seu pensamento positivo não basta. Olha isso. Pois a maior parte do que somos pode resistir subconscientemente como negatividade no corpo. No final deste livro, você saberá como acessar o sistema operacional da mente subconsciente e fazer mudanças permanentes onde esses programas existem. No capítulo 4, o que nós vamos ver no capítulo 4? Superando o tempo. Examina como vivemos na antecipação de eventos futuros ou repetidamente revisitamos lembranças passadas ou ambos, até o corpo começar a crer que está vivendo em uma época diferente do momento presente. As últimas pesquisas apoiam a noção de que temos uma capacidade natural de mudar o cérebro. Você sabia disso? E o corpo apenas pelo pensamento. Eu acredito muito nisso, gente. Gente, essa conversa aqui não vai ser uma conversa normal, não, tá? Esse livro aqui não vai ser um livrinho qualquer não. Aqui vai mexer muito com o nosso inconsciente. Vai mexer muito com o nosso consciente e o nosso inconsciente. Bom dia, minha gata. Bom dia, maravilhosa. Seja bem-vinda. Olha, presta atenção nisso aqui que ele acabou de dizer, que a gente vai ver isso aqui mais profundamente lá no capítulo 4 do livro. Eu tô muito animada com esse livro, minha gente, muito animada. Nós só estamos na introdução do livro, tá? Ainda não entramos de fato no conteúdo. Ele diz assim: as últimas pesquisas
apoiam a noção de que temos uma capacidade natural de mudar o cérebro e o corpo apenas pelo pensamento, de modo que, biologicamente, pareça que algum evento futuro já aconteceu. Como você pode tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa, você pode mudar quem é, das células cerebrais aos genes, desde que com o entendimento correto. Quando aprende a usar sua atenção e acessar o presente, você transpõe a porta do campo quântico, onde existem todos os potenciais. Então, tudo existe, minha gente. Só falta você acessar. Tudo já existe. Aquela versão que você deseja, ela já existe. Ela já existe. Só é questão de tempo. É questão de tempo e você realmente fazer o que precisa ser feito. Se você tem um desejo ardente no seu coração de se tornar alguma pessoa ou de fazer algo na sua vida, isso já existe em algum lugar ele já existe. Antes eu pensava muito dessa forma, eu pensava assim, que nós somos criadores, a nossa mentalidade, ela cria a nossa realidade. E de certa forma é, mas na verdade tudo já foi criado. Deus já criou tudo. Tudo já foi criado. Você só precisa acessar. E para você acessar, você precisa se tornar a pessoa. Entende? Vocês estão entendendo? Para você acessar o que você quer, você precisa se tornar a pessoa. Porque não basta só querer. Não basta só desejar. Você precisa se tornar. Então, uma versão sua mais saudável, ela já existe. Uma versão sua mais rica, ela já existe. Não interessa a versão que você quer, ela já existe. Você só precisa acessar. Acessar. Entende? No capítulo 5, o que ele vai dizer? Ele diz o seguinte: sobrevivência versus criação. Ilustra a distinção entre viver na sobrevivência e viver na criação. E você pode escolher. Parece muito difícil isso, parece muito desafiador. E é, na verdade. Então, as pessoas, elas escolhem viver na sobrevivência. A maioria das pessoas, elas escolhem viver na sobrevivência. Do que na criação. Viver no modo de sobrevivência acarreta viver no estresse. E atuar como um materialista, acreditando que o mundo exterior é mais real do que o mundo interior. É por isso que as pessoas vivem estressadas o tempo todo. Vivem o tempo todo no modo sobrevivência. O que é o modo sobrevivência? É se colocar como vítima, é ficar o tempo todo estressado, é ficar o tempo todo na correria. É brigar o tempo todo. Você já percebeu? As pessoas, elas vivem no modo sobrevivência, a maioria das pessoas. Quando elas não conseguem acessar algumas informações e quando elas vivem mais no mundo real do que no mundo interior. Porque tudo é de dentro para fora. Tudo é de dentro para fora. O mundo pode estar um caos lá fora, mas se você estiver bem internamente, o caos lá de fora não vai interferir em você. Não vai interferir em você. E é tão maravilhoso quando você sai, e eu já vivi muito no modo sobrevivência, muito, só que eu precisei trabalhar muito a minha mentalidade. Nesses 5 anos eu venho trabalhando muito a minha, principalmente nesses últimos 2 anos. Eu foquei em trabalhar em mim. Porque às vezes a gente foca muito em trabalhar em nosso projeto, né? No nosso negócio. Eu tenho um negócio físico, eu tenho uma empresa. E eu foquei em trabalhar mais, durante toda a minha vida eu foquei em trabalhar mais no meu trabalho. Esqueci da pessoa, da Gleice. A pessoa Gleice, o interior da Gleice. Mas chegou um dia que eu caí a ficha. Eu caí a ficha. Quando a gente trabalha mais nos nossos projetos, nos nossos trabalhos, nas nossas empresas, e a gente esquece da gente, não se sustenta. O negócio não se sustenta.
O projeto não se sustenta. A gente precisa trabalhar em nós mesmos. Então, quando você tá bem internamente, o mundo pode estar o caos. O mundo pode estar o caos, que você não vai estar nesse modo de sobrevivência. Sabe? Então, eu foquei nesses últimos anos em estudar muito sobre mentalidade. Muito, muito. E me entender. Autoconhecimento é tudo. Ontem mesmo, em frente à minha cafeteria, para quem não sabe, eu tenho uma cafeteria aqui na minha cidade. Cafeteria e livraria. E ontem teve uma situação em frente à loja, né? Dos policiais lá matarem lá 2 homens a queima-roupa. E a cafeteria estava cheia de cliente. E foi aquela situação. Todo mundo ficou muito nervoso, todo mundo ficou muito assim. E eu fiquei assim, por incrível que pareça, eu não tive reação de estresse na hora. Eu poderia estar na hora do que aconteceu, do ocorrido, eu poderia ter ficado em pânico. Como já aconteceu. A primeira vez que aconteceu isso, eu fiquei em pânico. Só que a minha preocupação na hora era com os clientes, era com as clientes que estavam lá. Então todo mundo abaixou e muito tiro, né? E assim, a gente só escutou o barulho dos tiros. Então foi uma situação assim, aquela situação difícil ali naquele momento. Só que a minha preocupação era só com os meus clientes. Eu queria manter os meus clientes todos ali tranquilos. Sabe? Eu queria manter todos eles e todo mundo ficou muito nervoso. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Teve essa situação aqui ontem, na passarela, na verdade, né? Então, quando você trabalha a sua mentalidade, o mundo pode estar um caos, mas o seu interno, ele está tranquilo. Sabe? Olha, a Fernanda comentou. Verdade. A maioria vive no mundo da sobrevivência. Tem que viver de modo mais calmo, gratidão a Deus e reclamar menos as coisas. Meu filho tem TDAH e tem 12 anos. É difícil às vezes, não reclamo. Eu tenho TDAH. Só que acontece que eu sou uma pessoa que hoje em dia eu procuro, sabe quando você pega os limões para fazer uma limonada? Minha vida é essa hoje. Então eu aproveito tudo que eu tenho. Eu aproveito tudo, porque tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Tudo na vida. Qual é o lado positivo do TDAH? Tem muitos. Então eu aproveito tudo. Tudo. Então eu não foco nesse diagnóstico de que eu não foco na limitação. Eu foco o que eu posso fazer com isso. Se eu tenho isso, o que eu posso fazer com isso? Entende? Então eu não foco na limitação. Pois tem gente que está em situação pior e todo mundo tem coisas boas e provações. Exato. Vamos continuar aqui. Quando está sobre a mira do sistema nervoso do lutar ou fugir, ativado por um coquetel de substâncias químicas intoxicantes, você está programado para se preocupar com seu corpo, as coisas ou pessoas em seu ambiente e sua obsessão com o tempo. Seu cérebro e seu corpo estão desequilibrados. Você leva uma vida previsível. No entanto, quando está verdadeiramente no estado elegante de criação, você não é corpo, nem coisa, nem tempo. Você esquece de si. Você se torna consciência pura, livre dos grilhões da identidade que necessita da realidade exterior para lembrar quem ela pensa que é. Quem ela pensa que é. Olha isso. Eu acho que eu vou dar uma parada aqui pra gente continuar amanhã. Ou eu não sei se eu continuo. Vocês querem que eu continue? Eu vou continuar aqui então, pra gente começar a parte 2 do livro, que é Seu Cérebro e a Meditação. Vou terminar essa parte aqui. Seu Cérebro e a Meditação. No capítulo 6... Vocês querem que eu continue aqui, minha gente, que já tá dando horário, 7h20.
7h20. Vou ler aqui só mais 5 minutinhos, tá? No capítulo 6, 3 cérebros, pensar, fazer e ser. Você adotará o conceito de que tem 3 cérebros, que lhe permitem migrar do pensar para o fazer e para o ser. Ainda melhor, quando foca sua atenção excluindo o seu ambiente, seu corpo e o tempo, você pode migrar facilmente do pensar para o ser sem ter que fazer nada. Nesse estado mental, seu cérebro não distingue entre o que ocorre no mundo exterior da realidade e o que ocorre no mundo interior da sua mente. Tudo está na nossa mente, minha gente. Tudo é na nossa mente. Se você consegue dominar sua mente, você consegue dominar tudo. Exato. Os peixes queixam-se sempre que, se não houver tentação, não mordam os anzóis. Assim, se conseguir ensaiar mentalmente uma experiência desejada apenas via pensamento, você experimentará as emoções desse evento antes de ele ter se manifestado fisicamente. Você estará migrando para um novo estado de ser, pois sua mente e seu corpo trabalham como um só. Anota isso aí. A sua mente e o seu corpo trabalham como um só. Quando começa a ter a sensação de que alguma realidade potencial futura está ocorrendo no momento em que está focado nela, você está reescrevendo seus hábitos, atitudes e outros programas subconscientes automáticos indesejados. O que nós vamos ver no capítulo 7? Que ele vai trazer a lacuna, que explora como se libertar das emoções que você memorizou. E o maior desafio do ser humano é isso, é desapegar do passado. Desapegar do passado, que se tornaram sua personalidade. E esse passado que aconteceu com você, não sei o que foi que aconteceu, ele acaba se tornando a sua personalidade, a sua identidade. E como fechar a lacuna entre quem você realmente é em seu mundo interior, privado, e como você se parece no mundo exterior, social? Todos nós chegamos a um certo ponto em que paramos de aprender e percebemos que nada externo consegue levar embora os sentimentos familiares de nosso passado. Se você consegue prever a sensação de cada experiência em sua vida, não há espaço para nada novo ocorrer, pois você está visualizando sua vida a partir do passado e não do futuro. Olha isso, minha gente. Olha isso. Se você consegue prever a sensação de cada experiência em sua vida, não há espaço para nada novo ocorrer, pois você está visualizando sua vida a partir do passado e não do futuro. Às vezes é você mesmo que não dá espaço para você viver o novo, porque você está preso no passado. Entende? Este é o ponto de junção onde a alma se liberta ou cai na alienação. Você aprenderá a libertar a sua energia na forma de emoções e como isso estreitará a lacuna entre como você se parece e quem você é. Em última análise, você criará transparência. Quando você se parece com quem você é, você está verdadeiramente livre. Na parte 2 é concluída com o capítulo 8, meditação. Aí no capítulo 8 ele vai trazer essa questão de meditação, desmistificando o místico e as ondas do seu futuro, no qual meu objetivo é desmistificar a meditação de modo que você saiba o que está fazendo e por quê, discutindo a tecnologia das ondas cerebrais de maneira simples. Mostro como seu cérebro muda eletromagneticamente quando você está focado versus quando você está em um estado inflamado devido a elementos estressantes em sua vida. Assim como o seu corpo ele fica inflamado, o seu cérebro também fica inflamado. A gente não fica com o corpo inflamado, às vezes, dependendo da nossa alimentação, que a gente come? O cérebro é a mesma coisa. O cérebro é a mesma coisa.
Você aprenderá que o verdadeiro propósito da meditação é ir além da mente analítica e acessar a mente subconsciente, de modo que possa fazer mudanças permanentes e reais. Se você levanta da meditação como a mesma pessoa que sentou, nada lhe aconteceu em nenhum nível. Quando você medita e se conecta a algo maior, é possível criar e então memorizar tamanha coerência entre seus pensamentos e sentimentos que nada em sua realidade exterior, nenhuma coisa, pessoa e condição em qualquer lugar, local ou tempo pode movê-lo daquele nível de energia. Agora você domina seu ambiente, seu corpo e seu tempo. Isso aqui a gente está lendo só a introdução. Não é ainda o conteúdo de fato do livro, tá? E aí eu vou deixar essa página aqui, 23, que é a parte 3, que ele vai explicar o que a gente vai ver na parte 3. E o livro ele é dividido em 3 partes. Em 3 partes, tá? Que é os passos rumo ao seu novo destino. E aí a gente continua amanhã, tá bom? Deixa eu ler aqui o chamado de Jesus pra gente começar o nosso dia bem, que hoje nosso dia hoje será maravilhoso. Sim, ele será. Coloque uma intenção pro seu dia. Vamos fazer uma respiração. Vamos fazer uma respiração consciente. Inspira aí profundamente, gentilmente. Vamos cuidar da pessoa mais importante. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Gleice, a pessoa mais importante da minha vida é meu filho. Não, a pessoa mais importante da sua vida é você. É você. Se você não estiver bem, como que você vai cuidar do seu filho, hein? A pessoa mais importante da sua vida é você. Dia 24. Vamos fazer uma respiração consciente, minha gente. Puxa o ar. Você vai ver como que vai melhorar o seu dia depois dessa respiração, ó. Puxa o ar. E solta 3 vezes. Inspira profundamente, segura um pouquinho e solta. Mais uma vez. E solta. Viva, acima de tudo, na minha presença. Aos poucos você terá mais consciência de mim do que das pessoas e dos lugares ao seu redor. E eu acho engraçado que a mensagem aqui do chamado de Jesus cai perfeitamente com o que a gente está comentando, o que a gente está lendo aqui no livro. É incrível. É incrível. Essa consciência não afastará dos outros. Pelo contrário, ela aumentará a sua capacidade de dar amor e incentivo a eles. Minha paz permeará suas palavras e seu comportamento. Você não se abalará facilmente, porque minha presença envolvente o protegerá do impacto dos problemas. Este é o caminho que preparei para você. Ao segui-lo de todo o coração, você experimentará a vida e a paz. O que foi que eu falei aqui no início da live, minha gente? Tudo já existe. Tudo já foi criado. A gente só precisa acessar. O que você deseja no seu coração já existe. Uma versão sua mais bonita. Uma versão sua mais feliz. Uma versão sua mais saudável. Já existe. Já existe. Você só precisa acessar. Mas às vezes você foca tanto nos problemas, você vive tanto no modo sobrevivência, e no modo sobrevivência ninguém acessa nada. Ninguém acessa nada no modo sobrevivência. Ninguém acessa nada com o cérebro inflamado. Para, respira e não pira. Para, respira e não pira. Que hoje o nosso dia seja maravilhoso. Sim, ele será. Coloque uma intenção para o seu dia. Amanhã estarei aqui de volta, 6h40 da manhã. As lives não estão gravadas, não vão ficar gravadas no feed, tá? Eu tava lá dos outros livros, eu tava deixando a live gravada. Ainda tem algumas lives lá no feed aqui do Instagram. Porém, essa aqui, como é um conteúdo mais assim, eu não tô deixando gravada, mas elas ficam gravadas na comunidade, tá? Já eu vou subir elas para a comunidade. Para quem quiser ter acesso às lives, é só clicar no link da bio aqui, tem um link, e aí você pega a sua inscrição lá na comunidade. Tem todas as lives que a gente já fez aqui até hoje. Todos os livros que nós já lemos, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus.
E eu vou fazer um post depois, vou colocar a página do livro que a gente leu hoje, aí você comenta lá. Eu quero saber o que você achou, tá? Beijo, tchau, tchau. Até amanhã.